Olá, pessoal. Na última aula, a gente discutiu algumas leis de conservação, uma lei de conservação do momento linear e do momento angular, e nessa aula a gente vai discutir a lei de conservação mais importante, que é a lei de conservação de energia. Tá? Da mesma maneira que para a conservação do momento linear e angular, né, certas condições tinham que ser satisfeitas para que essas quantidades fossem conservadas, a mesma coisa vai valer para a energia. Tá? Não é em todo o sistema que a energia vai ser conservada, mas sobre certas condições a gente vai ter conservação de energia. Tá? Então, o que a gente vai querer discutir é quais condições são essas. Aí, como é que a gente calcula a energia do sistema. Só que antes disso, a gente vai ter que introduzir diversos conceitos que vocês já viram antes, como trabalho, energia cinética, energia potencial. Tá? Então, antes de discutir a conservação de energia em si, é útil a gente discutir um outro teorema, que chama teorema trabalho-energia cinética. Tá? Esse teorema ele é válido para qualquer sistema, certo? Então, mesmo que a energia do sistema não seja conservada, ele continua sendo válido. Eu vou provar o teorema aqui para vocês, a prova é relativamente simples, tá? E é uma consequência direta da segunda lei de Newton. Tá? Então, de novo, reforçando, é bom manter em mente que esse teorema é sempre válido, tá? Mesmo para qualquer força, para qualquer sistema. Tá? Então, como é que a gente prova esse teorema? A gente começa com a segunda lei de Newton, F igual a massa vezes a aceleração. A gente está pensando sempre em uma partícula aqui, mais para frente a gente generaliza tudo para um sistema de várias partículas. Tá? E aí o truque que a gente vai fazer aqui é pegar essa equação e multiplicar pelo produto escalar com a velocidade da partícula. Certo? Então, dos dois lados, eu vou fazer o produto escalar com V. Tá? E aí, do lado direito, eu posso reescrever isso como M dV dt, produto escalar com V. E aí eu posso simplificar um pouco mais ainda esse produto escalar. Que eu posso escrever que o produto escalar de V com dV dt pode ser escrito como meio de ddt do produto escalar de V com ele mesmo. Porque se eu aplicar aqui a regra do produto, eu vou ter derivada de V, produto escalar, com V, mais V, produto escalar com a derivada de V. Os dois termos são iguais, eles se somam, e aí eu recupero o lado esquerdo aqui da minha equação. Tá? Então, eu posso reescrever isso dessa forma. E o que é o produto escalar de V com ele mesmo? É o módulo do vetor ao quadrado. Então, eu posso escrever isso como 1 meio de d dt de V ao quadrado. Quando eu escrever o vetor aqui sem a setinha, quer dizer que eu estou, né, me referindo ao módulo dele. Né? Então, V ao quadrado é o módulo desse vetor ao quadrado ou o produto escalar dele com ele mesmo. Dá na mesma. Né? Então, o lado direito, a gente vê, né, a gente já vê aparecer uma grandeza familiar, né? Que isso daqui eu posso então escrever como ddt, e aí eu vou assumir que a massa do meu sistema é constante, certo? Então eu posso jogar a massa para dentro da derivada. Então, m sobre 2 v quadrado, que é a energia cinética. Então, do lado direito, a gente já está vendo que está aparecendo a derivada temporal da energia cinética. Tá? Vamos ver como é que a gente reescreve o lado esquerdo, certo? Então, para o lado esquerdo, eu posso reescrever. Bom, então, na verdade, eu não vou fazer muito mais manipulações do lado esquerdo, vou escrever simplesmente que o produto escalar de F com V é d dt, variação temporal, da minha energia cinética. Então, eu vou definir a energia cinética como V ao quadrado sobre 2. Então, é sempre bom a gente não se perder na nossa notação, né? Essa V é a velocidade da partícula, certo? Então, ela, em princípio, está mudando com o tempo, a minha energia cinética está mudando com o tempo. Tá? Então, eu vejo que a variação da energia cinética é dada por esse produto escalar. Mas eu posso ir dar um passo além e integrar essa equação no tempo, certo? Então, se eu fizer isso, certo? Se eu integrar dos dois lados com relação no tempo, eu vou ter
eu vou ter o seguinte, né? Então, vou ter a integral de um tempo inicial até algum tempo final, de f produto escalar v, que eu já vou escrever como dr dt, dt', né? E eu estou introduzindo essa variável de integração t' só para, de novo, distinguir do limite de integração. E do lado direito, bom, eu tenho integral de dk dt', de um tempo inicial até um tempo final arbitrário. Tá? Bom, o lado direito é trivial, né, da gente integrar. Isso aqui vai ser simplesmente a energia cinética no instante t menos a energia cinética no instante inicial t0. Tá? E, de novo, né, como a velocidade está mudando com o tempo, essa energia cinética pode estar mudando com o tempo. Do lado esquerdo, eu posso fazer o seguinte truque, né? Eu posso reescrever essa integral como integral sobre R, sobre a trajetória da partícula. Né? Porque a gente pode usar aqui dr dt' é igual a uma integral sobre esse vetor dr. Né? Então, do lado esquerdo, eu vou ter integral aqui de uma posição inicial até uma posição final. E aqui é importante que essas posições correspondam aos tempos iniciais e finais que a gente está assumindo aqui, né? Então, esse R0 é a posição da partícula no tempo inicial e esse R nesse tempo t. Tá? Então, F produto escalar dr'. Tá? E isso aqui vai ser, então, a variação da energia cinética entre esses dois intervalos de tempo. Então, algumas observações importantes sobre essa integral aqui. Certo? Então, primeiro, essa é uma integral de caminho. Então, eu tenho que definir um caminho para realizar essa integral. Né? Vai ser um caminho que sai do ponto R0 e vai até o ponto R. Tá? Só que não é qualquer caminho que eu posso escolher. Né? Porque esse R, se a gente voltar na nossa derivação, é a trajetória da partícula. Tá? Então, essa é uma integral de caminho ao longo da trajetória da partícula. Então, obviamente, para eu realizar essa integral, eu preciso saber quem é essa função r de t, né? Qual é a trajetória da partícula. E aí eu vou integrar, eu vou realizar essa integral de caminho ao longo dessa trajetória, tá? Saindo do ponto inicial, que era onde a partícula estava no instante t0, indo até o ponto final, que é onde a partícula estava no instante t. Né? Obviamente, esse t pode ser um instante qualquer, arbitrário. Né? E aí a gente vai usar isso daqui justamente para definir trabalho. Certo? Então, essa é um dos motivos da gente definir trabalho da maneira que a gente define. Certo? Então, o trabalho vai ser uma integral de R0 até R de F dr'. Lembrando com todas essas ressalvas, que essa é uma integral de caminho ao longo da trajetória, e essa força é a força total que age na partícula. Né? Porque, se a gente lembrar, a gente saiu lá da segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton, F é a força resultante, é a força total. Tá? Então, essa é a nossa definição de trabalho. E aí, finalmente, a gente pode escrever o teorema trabalho-energia cinética, que me diz simplesmente o seguinte, certo? Então, deixa eu só explicitar, deixar um pouco mais explícito essa notação aqui. Eu vou dizer que esse é um trabalho realizado do ponto R0 até o ponto R. Essa é uma notação meio esquisita, mas só para a gente lembrar que a gente está saindo do R0 até o R. Tá? E aí, o teorema trabalho-energia cinética me diz simplesmente o seguinte: o trabalho realizado entre esses dois pontos é igual à variação de energia cinética entre esses dois instantes de tempo. Tá? Então, esse é o teorema trabalho-energia cinética. Tá? E a gente viu que a gente não teve que assumir nada. Né? A gente simplesmente saiu da segunda lei de Newton e chegou nesse resultado aqui. Então, eu vou chamar isso de teorema WK.
só para a gente não ter que ficar escrevendo trabalho de energia cinética o tempo inteiro. Tá? Então, a gente viu que, totalmente geral, se o trabalho for zero, a energia cinética é conservada. Tá? Se a força for nula, obviamente o trabalho vai ser nulo, a energia cinética também vai ser conservada, mas não precisa que a força seja nula, basta que o trabalho seja nulo. Tá? Então, um caso típico é o movimento circular uniforme, onde eu tenho uma força centrípeta, né? Mas a força é sempre perpendicular ao deslocamento, né? A força sempre aponta para a origem e o deslocamento é sempre na direção ortogonal à força, né? Então, a partícula vai girando assim. Então, esse produto escalar é sempre zero no movimento circular uniforme e, portanto, o trabalho é nulo, energia cinética é conservada, mesmo que eu tenha uma força atuando sobre a minha partícula. Tá? Então, esse é um resultado geral, vale para qualquer sistema. Agora a gente vai querer chegar, né, a partir desse resultado, a gente quer chegar na conservação de energia. Mas isso não vai ser válido para todos os sistemas. Então, vão ser válidos só para sistemas onde as forças que atuem no sistema são forças conservativas. Tá? Então, é isso que a gente vai querer definir agora, o que são forças conservativas. Tá? E aqui talvez tenham algumas definições que não necessariamente vocês tenham visto antes. Tá? Então, a gente vai usar a seguinte definição de força conservativa. Ela tem que satisfazer esses dois critérios. Tá? O primeiro critério é que essa força só pode depender da posição. Tá? Então, dada a posição da partícula, essa força só depende da posição dela. Não pode depender da velocidade, nem pode depender do tempo. Obviamente, a posição muda para cada instante de tempo, mas a dependência tem que ser com a posição. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma partícula num certo ponto do espaço, independe se o meu tempo é 0, é 5, é 3, a força vai ser sempre a mesma ali. Tá? Então, essa é a primeira condição para que a força seja conservativa. A segunda condição, que parece um pouco mais obscura, mas a gente vai entender por quê, é que o rotacional dessa força seja zero. Tá? Então, essa é uma condição fácil da gente calcular, né? A gente calcula o rotacional da força, verifica se ele é nulo. Essa é uma das condições para que ela seja conservativa. Se ela só depender da posição também, não depender nem da velocidade nem do tempo, essa é a segunda condição, e aí sim eu tenho uma força conservativa. Tá? E aí o resultado importante é que, e isso a gente vai mostrar daqui a pouco, é que para forças conservativas, o trabalho independe do caminho. Tá? Então, a gente viu que no cálculo do trabalho a gente tinha que escolher o caminho ao longo da trajetória da partícula. Se a força for conservativa, eu posso escolher o caminho que eu quiser, que o trabalho sempre vai ter o mesmo resultado. Em princípio, o trabalho deveria ser calculado sim ao longo da trajetória, mas a gente vai mostrar que se a gente escolher outro caminho, o trabalho vai ter exatamente o mesmo valor. Então, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser para calcular esse trabalho. E, além disso, isso vai nos permitir definir uma energia potencial. Tá? Mas deixa eu primeiro mostrar essa propriedade de que o trabalho independe do caminho. Né? E essa é talvez uma demonstração que vocês já viram algo semelhante antes sendo feito. A ideia é a seguinte. Tá? A ideia é escolher um caminho qualquer aqui, tá? Mas um caminho fechado. Tá? Então, estou escolhendo um caminho fechado aqui, e aí eu vou calcular, né, o trabalho ao longo desse caminho fechado. Para forças não conservativas, esse trabalho não necessariamente é nulo. Tá? Mas a gente vai mostrar que para forças conservativas esse trabalho sim é nulo. Tá? Então, vamos calcular o trabalho ao longo desse caminho, certo? Então, vai ser o trabalho ao longo de um caminho fechado. Então, eu vou representar nesse círculozinho para a gente lembrar que a gente está calculando isso ao longo de um caminho fechado. Certo? E aí, aqui eu posso aplicar o teorema de Stokes. E reescrever essa integral sobre um caminho fechado como integral sobre uma superfície delimitada por esse caminho. Então, um caminho fechado, ele me
delimita uma superfície, na verdade ele delimita várias superfícies, mas o Teorema de Stokes me diz que eu posso escolher qualquer uma dessas superfícies delimitada por esse caminho. Então, eu posso pensar, por exemplo, que eu escolho uma superfície aqui assim, integro sobre essa superfície. Tá? Então, vai ser uma integral sobre a superfície do rotacional de F. Produto escalar com dA. Lembrando que esse dA é um elemento de área, é um vetor elemento de área que aponta normal à superfície. Né? Então, teria um vetorzinho normal aqui à superfície. E aí, esse rotacional de F, ele é nulo. É uma das hipóteses para que a força seja conservativa. E por isso que essa é uma hipótese importante. Né? Então, se a força é conservativa, esse rotacional é zero. E aí, portanto, a integral em F sobre esse caminho fechado é nula. Ou seja, o trabalho é nulo. E daí? Bom, agora a gente basicamente já tem o que a gente precisa, porque eu posso quebrar esse caminho em duas partes. Né? Esse é o truque dessa derivação. A gente considera o caminho aqui C, e a gente viu que isso aqui é válido para qualquer caminho C. Tá? E aí eu quebro ele em duas partes. Né? Eu, sei lá, defino um ponto A e um ponto B aqui. E aí o meu caminho completo é um caminho C1 que vai de A até B e um caminho C2 que vai de B até A. Então, o caminho fechado é a soma desses dois caminhos. Então, a integral em f dr sobre esse caminho fechado, eu posso escrever como a integral sobre o caminho C1, que vai de A até B, mais a integral sobre o caminho C2, que vai de B até A. E a gente acabou de ver que se a força é conservativa, a soma dessas duas integrais tem que dar zero. Tá? Então, o que a gente conclui desse resultado? A gente conclui o seguinte, que se eu inverter o sentido do meu caminho C2, né, então, inverter o sentido da minha integral é simplesmente mudar o sinal da integral. Né? Então, se eu fizer a integral de A até B f dr menos a integral de A até B sobre o caminho C2, então esse é sobre o caminho C1 e esse é sobre o caminho C2. Então, o que eu fiz foi simplesmente mudar o sentido da integração. Né? Então, tanto C1 quanto C2 agora, eles dois estão indo de A para B. Essa diferença tem que ser zero e, portanto, o caminho, a integral sobre C1 tem que ser igual à integral sobre C2. Saindo, obviamente, de A e indo para B. Certo? Ou seja, se a integral sobre uma curva fechada é zero, significa que a integral sobre dois caminhos que levam do mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final tem que ser igual. Esse é o resultado final. Certo? Então, essa integral aqui, que vai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto, ela é igual independente do caminho que a gente escolhe. Tá? Então, a gente acabou de provar, o primeiro resultado aqui, é que para forças conservativas, o trabalho independe do caminho. Tá? Então, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Né? Originalmente, para uma força qualquer, eu teria que seguir justamente a trajetória da partícula, mas para forças conservativas, eu posso escolher o caminho que eu quiser para fazer essa integral. Tá? Então, esse é o primeiro resultado. Tá? A segunda parte, uma consequência desse resultado é o seguinte: se R independe do caminho, ou desculpa, se W independe do caminho,
Então, W só pode depender dos pontos inicial e final. Certo? Tanto faz qual é o caminho que escolho, então W só pode ser uma função do ponto inicial e do ponto final. Tá? Então, eu posso escrever esse trabalho de A até B como... E aqui a gente vai introduzir um sinal de menos, que vai ficar claro daqui a pouco, como a diferença entre uma função calculada no ponto final menos uma função calculada no ponto inicial. Por que uma diferença? Dá para mostrar pela própria propriedade da integral de ser, né, aditiva, eu posso ir quebrando o caminho em várias partes, que essa função do ponto inicial e final, ela na verdade tem que ser uma diferença da mesma função calculada em dois pontos. Tá? E essa função aqui nada mais é do que a energia potencial. Tá? Então, a gente define essa função, o de R, como menos, né? O sinal de menos está associado com esse sinal de menos aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver por que ele é importante, uma integral de um ponto de referência, já explico melhor o que é esse ponto de referência, de f dr' sobre qualquer caminho. Certo? Então, essa integral não precisa ser sobre a trajetória da partícula, pode ser realizado sobre o caminho que a gente quiser. Essa é... Deixa eu melhorar um pouquinho esse meu desenho. Tá? Então, essa é a definição da energia potencial. Então, vamos recapitular um pouco aqui, porque tiveram vários resultados importantes. Tá? Então, qual que é a lógica até agora? Se eu tiver uma força conservativa, certo? Então, uma força conservativa é uma força que... Vamos voltar lá para o começo, certo? Então, uma força conservativa é uma força que obedece esses dois critérios aqui. Na verdade, por enquanto, a gente só está usando esse. Mais para frente a gente vai ver por que é importante que ela não dependa nem do tempo nem da velocidade, mas se é uma força que só que satisfaz esses critérios, a gente mostra que a integral de f dr, ou seja, o trabalho realizado por essa força, independe do caminho. Tá? Então, só depende do ponto inicial e final. E isso me permite introduzir uma nova função, que é a função energia potencial, que é uma integral dessa força. Certo? E aí, para eu calcular o trabalho, basta que eu conheça essa função. Eu calculo essa função no ponto final, subtraio do ponto inicial, multiplico tudo por um sinal de menos, esse é o trabalho da força realizado entre esses dois pontos. Tá? E, portanto, né, dá para mostrar sem muito esforço também, que de maneira análoga, se eu conheço... se eu conheço quem é essa função, eu posso calcular a força como menos o gradiente dessa energia potencial. Então, agora a gente introduziu uma terceira grandeza, a gente já introduziu energia cinética, trabalho e energia potencial. De novo, a energia potencial só é válida para forças conservativas. Né? Trabalho e energia cinética são conceitos gerais, mas energia potencial só para forças conservativas. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês aqui é quando a gente definiu essa energia potencial, né? Então, se eu conheço a força, eu consigo testar se ela é conservativa ou não, calculo o rotacional de F, vejo, não, é zero e ela não depende, né, nem do tempo, nem da velocidade, só depende da posição. Então, beleza, essa força é conservativa. Agora eu vou calcular essa função energia potencial, que é uma função escalar, não é um vetor. Tá? Para eu calcular isso em um determinado ponto R, eu tenho que fazer uma integral de um RO até um R desse produto escalar. Né? Então, uma integral de caminho, eu posso escolher o caminho que eu quiser, entre esses dois pontos. Só que eu introduzi aqui esse ponto de referência, essa integral, uma integral definida, né, que vai
de um ponto de referência até um certo ponto. Eu defini esse ponto de referência aqui e não falei o que é esse ponto de referência. Né? Esse ponto de referência, na verdade, é um ponto arbitrário. Tá? Eu posso escolher o ponto que eu quiser. Obviamente, a minha função energia potencial vai ser diferente dependendo dessa minha escolha, mas qualquer propriedade física do meu sistema vai independer dessa escolha. Tá? Porque o que realmente importa para a dinâmica do sistema é a força. E a força só depende de derivadas da energia potencial. Tá? E se eu mudo esse ponto de referência, o que eu estou fazendo é adicionando uma constante na minha energia potencial. Então, imagina que lá, você escolheu um certo ponto de referência para calcular essa integral, e você chamou essa sua função de u. Eu escolhi um outro ponto de referência, que eu chamei de R0', né, de RO', tá? Então, são dois pontos diferentes. Eu posso escrever a minha definição em termos da sua, né, quebrando a minha integral entre duas partes. Então, primeiro eu integro do seu ponto de referência até o ponto R, essa daqui é a sua definição de energia potencial, mais uma integral do meu ponto de referência até o seu, e isso aqui é uma constante, porque os pontos de referência estão fixos. Tá? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente somar uma constante à energia potencial. Então, a diferença entre a sua definição e a minha de energia potencial é simplesmente uma constante. Quando eu calcular a força a partir dessa energia potencial, eu vou ter o mesmo resultado, porque só depende de derivados da energia potencial. Tá? Então, tipicamente, o valor da energia potencial ele não tem um significado físico, valor absoluto. São só diferenças de energia potencial que são significativas. E lembrando, né, eu escrevi aqui em cima, mas eu não comentei, que esse valor de referência é justamente onde a energia potencial é zero. Então, eu defino um ponto do espaço onde eu falo, nesse ponto a energia potencial é zero, esse é o meu ponto de referência. Tá? Então, finalmente, a gente tem todos os ingredientes para definir conservação de energia. Né? Então, a ideia é a seguinte, a gente vai pegar o teorema trabalho-energia cinética, que é válido para qualquer sistema, e aplicar ele para forças conservativas. Tá? Então, meu teorema trabalho-energia cinética, retomando ele aqui, a gente lembra que a variação da energia cinética entre dois pontos é igual ao trabalho realizado pela força entre esses dois pontos. Mas se a força é conservativa, eu posso escrever esse trabalho como menos U calculado no ponto final, menos energia potencial calculado no ponto inicial. Então, só uma observação aqui, esse R0 não tem nada a ver com o ponto de referência para calcular essa função U. Tá? Esse R0 é justamente onde estava a partícula no instante T0. Tá? Então, só para não confundir com aquele ponto de referência, que é um ponto arbitrário, cada um escolhe o seu. Tá? Esse R0 não, é o ponto onde a partícula estava no instante T0 e esse R onde a partícula estava no instante T. Então, finalmente, né, eu posso reescrever, né, e aqui vai ficar finalmente claro por que a gente define o trabalho como menos a variação da energia potencial. Tá? Porque agora eu posso passar a energia potencial para o lado esquerdo e agrupar no lado esquerdo tudo que é calculado no instante t e no lado direito tudo que é calculado no instante t0. Tá? Então, do lado esquerdo eu vou ter a energia cinética mais a energia potencial, do lado direito eu vou ter a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que essa grandeza, que é a energia cinética mais a energia potencial, ela independe do tempo. Eu posso calcular ela em qualquer instante, T0 e T, que ela sempre vai ter o mesmo valor. Né? Então, a gente finalmente chega no fato de que a energia total do sistema, que é a energia cinética mais energia potencial, é conservada. E qual foi a condição que a gente precisou para estabelecer esse resultado? É que a força é conservativa. Então, se F é conservativo. Então, a força total do meu sistema, a força resultante, tem que ser uma força conservativa, tem que satisfazer aqueles dois critérios. Tá bom? Então,
Essa foi uma longa discussão, mas a gente finalmente conseguiu chegar na conservação de energia, e é uma discussão importante porque a gente introduziu esses conceitos que vocês já viram antes, mas agora de uma maneira mais sistemática. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco algumas consequências para sistemas onde a energia é conservada. A gente vai ver que se a energia é conservada, tem várias propriedades do sistema que a gente vai poder extrair a partir dessa informação. Tá? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.